orando. O tema hoje é o ciclo da ferida, tá bom? O ciclo da ferida. Como é que as feridas se processam no interior das pessoas e como isso abala e afeta as famílias e pode afetar até as futuras gerações, tá bom? Então, vocês vão ver que todos nós já ferimos pessoas ou fomos feridos ao longo da nossa vida. Sim ou não, gente? Quem aqui nunca foi ferido? Não existe. Como eu falei, não existe família perfeita, não existe pessoas perfeitas. O único perfeito que já pisou nessa terra é Jesus de Nazaré. Então, nós vamos aprender princípios maravilhosos. Quando eu aprendi esse material aqui, que é um livro do pastor Cote, a gente pegou os principais ensinamentos, princípios. Isso aqui revolucionou minha vida pastoral, atendimento, aconselhamento, tudo, gente. Me fez entender os processos que às vezes acontecem na vida das pessoas, nas famílias e nas gerações, tá? Então, são 3 áreas que afetam a vida da pessoa, a individualidade, a família às vezes e as gerações, os filhos, os netos, a posteridade, tá bom? Então nós vamos aprender com a graça de Deus. Pai, fala conosco através da Tua palavra, ministra aos nossos corações, usa, Pai, esse estudo que nós aprendemos com o pastor Cote, na sua obra, Pai, Pastoreamento Inteligente, no outro livro também que nos ensina ali o avivamento do odre novo. Pai, como é precioso, aprendemos com outros irmãos e ensinarmos a esses preciosos irmãos esses princípios elementares da fé cristã, da vida humana, da alma do homem, dos processos da vida interior. Pai, que nós possamos aprendermos juntos aqui, à luz da Tua palavra, e esse ensinamento possa ir também através da internet, abençoando outras pessoas, curando, trazendo discernimento, entendimento, sabedoria, graça, promovendo cura nos corações e nas famílias, na posteridade e em todas as pessoas envolvidas. É o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? O texto aqui, gente, que nós usamos é esse aqui, Provérbios 30, de 11 a 14. Talvez você já leu alguma vez esse trecho e nunca entendeu. Eu mesmo já tinha passado um monte de vezes nesse texto. Eu gosto muito de ler todo ano o livro de Provérbios. Estamos fazendo um devocional agora sobre Provérbios. Mas sempre li esse trecho e nunca entendi como eu entendi após esse estudo do pastor Cote sobre o ciclo da ferida. Olha os detalhes que tem nesse trecho da palavra de Deus, que depois nós vamos esmiuçar aqui juntos com a graça de Deus, tá bom? Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Então nós vamos aprender que o ciclo da ferida, ele tem estágios, 4 estágios do ciclo da ferida. Fala comigo, 4 estágios do ciclo da ferida, tá bom? Primeiro, no ciclo da ferida, existe um intenso conflito interior que tem como pano de fundo uma vitória do orgulho em todos os rounds, tá? Então, é a palavra batendo no nosso orgulho, gerando quebrantamento no nosso interior, tá? É nesse sentido aqui. São mencionadas aqui anteriormente 4 gerações. A geração de Jaque, a geração de Agur, a geração de Itiel e a geração de Ucal. São personagens literais na época em que foi escrito esse trecho de Provérbios, tá bom? Perceberemos aqui uma linha de ação maligna, ou seja, diabólica, pela qual as maldições se perpetuam por gerações. Vamos falar junto? Maldições podem se perpetuar através das gerações. Sempre lembrando, gente, que maldição é o mal em ação. Porque uma lei de Deus foi quebrada.
Toda vez que você quebra uma lei de Deus, o mal começa a entrar em ação. Se você não se arrepender, se quebrantar e mudar de atitude, conduta e comportamento, o mal vai só crescer na sua vida, igual uma bola de neve. Só vai crescer. A maldição, o mal em ação só vai se ampliar se você não se arrepender, se você não abandonar aquela prática pecaminosa, tá? Então, o conceito de maldição na Bíblia não é os demônios estão vindo me apavorar. Não, não é isso. É o mal entrando em ação porque você quebrou uma lei de Deus. E precisa se arrepender urgente. De preferência, não quebrar uma lei de Deus. Para o mal nem entrar em ação. Mas se ele entrar em ação, você precisa se arrepender urgentemente, porque senão coisas terríveis podem acontecer conosco. Então, quais são os estágios da ferida, gente? Em primeiro lugar, as feridas da alma são habitat de demônios. Se nós não resolvermos as nossas feridas, o nosso coração pode se transformar numa casa de demônios, gente. Isso aqui é muito sério. Sim ou não, gente? Eu fiquei horrorizado quando eu li isso aqui. Mas é uma grande verdade. Se eu não resolver as minhas feridas de alma, essas feridas podem potencialmente se tornarem um habitat, uma casa, uma morada de demônios. Gente, eu já expulsei demônio uma vez de uma mulher que estava morrendo de câncer terminal. E ela morreu com esse câncer, porque ela não perdoava uma pessoa. Tinha feridas profundas, não estava disposta a obedecer a palavra de Deus, quebrou uma lei de Deus, a lei do perdão, e morreu. Provavelmente foi para o inferno, porque não perdoou as suas feridas e as pessoas que a ofenderam no passado. Gente, isso é real, aparece toda hora, na vida das pessoas no gabinete pastoral, tá bom? Então vamos lá, assim como Deus habita nos louvores, amanhã nós vamos começar um novo culto na igreja, o culto de adoração, um culto de louvor. Assim como Deus habita nos louvores, os demônios habitam nas feridas. Olha só que forte isso aqui. Fala comigo, demônios habitam nas feridas. As feridas são fortificações onde se abrigam os demônios e eles podem nos atacar. Olha que coisa séria, gente, isso aqui. Essas fortalezas espirituais operam na mente da pessoa. Na mente da pessoa, ou o que a Bíblia chamaria de casa de pensamentos. Tem tudo a ver com as feridas não saradas. Feridas não saradas podem gerar casas de pensamentos. O que Paulo chama lá em Coríntio de fortalezas mentais. Fortalezas espirituais, que precisam ser quebradas pelo conhecimento de Deus, em obediência a Jesus Cristo. Paulo também usa o termo sofismas. O que é um sofisma? É uma mentira com cara de verdade, com aparência de verdade. Mas nunca será verdade, é uma mentira. Elas nos aprisionam com sentimentos, com pensamentos e hábitos contrários à vontade de Deus. Olha só o que nós estamos falando, gente. As feridas, quando não são tratadas, nos levam a sentimentos, a pensamentos e hábitos, ou seja, comportamentos, que às vezes a gente até não queria ter, mas a gente tem, porque tem feridas não curadas ainda no nosso interior. Provérbios fala de 4 estágios, ou 4 gerações no ciclo da ferida. Primeiro estágio, gente, está aqui no primeiro versículo: há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. O que a Bíblia ensina, gente? Qual é o princípio que é quebrado aqui? Honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem e tenha longos dias sobre a... Tem pelo menos 2 bênçãos para quem honrar pai e mãe. Hoje mesmo eu fiz isso. Mandei um recurso de presente para minha mãe, que fez aniversário hoje.
ela fez aniversário hoje, cada filho mandou uma quantia X lá que a gente combinou, para ela comprar o presentinho que ela queria. O que é isso? Honrar pai e mãe. Quem honra pai e mãe vai ter duas coisas: longevidade, longos dias sobre a terra, e vai ter prosperidade. Tudo vai bem. Quem quer ir bem em tudo aqui? Dá um glória a Deus. Quem quer ter longevidade, muitos anos sobre a terra? Dá um glória a Deus. Agora o contrário também é verdadeiro. Se aqui, como diz aqui no primeiro estágio, você amaldiçoar teu pai e tua mãe, você vai encurtar a tua vida, você vai atrair espíritos demoníacos de morte sobre você e vai atrair espíritos de miséria, bancarrota e pobreza sobre a tua vida. Porque você desonrou o pai e a mãe. Vocês estão me entendendo, gente, o que nós estamos falando? Nada vai dar certo, tudo vai dar errado. A gente vai começar a sofrer um monte de tragédia, um monte de acidente, um monte de coisa, e pode até encurtar a vida, por não honrarmos os nossos pais. Esse é um processo, né, quando uma geração começa a meter a boca no seu pai, e não bendiz, ou seja, não fala bem da sua mãe, esse processo acaba abrindo uma ferida no coração. É o impacto moral e emocional das rejeições familiares. Filhos que se sentem rejeitados pelos pais, pais que se sentem rejeitados pelos filhos. E com essa rejeição acaba gerando decepção com os modelos de autoridade mais significativos na nossa vida. Quais são os modelos de autoridade mais significativos na nossa vida, gente? Pai e mãe. Não é avô e avó, é pai e mãe. Sim ou não? Sim. Cargas de rejeição começam, a tragar a pessoa, injustiça, abandono, são correspondidas pela parte do ofendido com rebelião, seja passiva ou agressiva. A pessoa começa a ficar agressiva, violenta, se rebela, mete a boca, porque uma ferida está sendo aberta. É uma falsa profecia, gente. É uma mensagem enganosa, oferecida pela rejeição, onde a ferida é formada. Presta atenção no que eu acabei de falar, gente. Toda rejeição gera rebelião. Fala comigo, toda rejeição potencialmente pode levar à rebelião. Não é todo caso, tá? Mas a maioria dos casos, sim. Tem exceções, tá, Ed? É verdade, tem exceções. Mas a maioria dos casos, quando uma rejeição não é bem processada, ela pode gerar nos filhos, aqui nós estamos falando dos filhos, uma rebelião, uma raiva dos pais. Por quê? Porque os pais são os primeiros modelos de autoridade. Então a ferida é formada. Por exemplo, rejeição, quando não tem perdão, gera rebelião. Se tem perdão, não vai gerar rebelião. Mas se a rejeição não vem acompanhada de um perdão, ela pode gerar rebelião. Rejeição mais rebelião geram feridas profundas dos dois lados, gente. Filhos que foram ofendidos, machucados, rejeitados pelos seus pais. Vou só dar um exemplo prático daqui. Um pai que gosta mais da filha do que do filho e começa a rejeitar o filho porque a filhinha é a menina dos olhos do pai. Isso pode gerar uma rejeição no coração do filho, sim ou não? Sim. Uma mãe que só gosta do filho e detesta a filha, gera uma rejeição no coração da filha. A filha começa a ficar rebelde, começa a bater boca com a mãe, se apega demais ao pai e começa a rejeitar a mãe. E às vezes isso mal processado, sem perdão, gera rebelião. Uma filha que vai dar problema na escola, vai se envolver com o primeiro macho que aparecer na frente. Sim. Rejeição e rebelião geram feridas. Tá bom? O impacto moral e emocional, gente, das rejeições familiares e das decepções com os modelos de autoridade. Já falei isso aqui, desculpa. Segundo estágio aqui do ciclo da ferida.
Segundo estágio, Provérbios 30, 12. Há uma geração que é pura aos seus olhos, e contudo nunca foi lavada da sua imundícia. Então, só lembrando, primeiro estágio é filhos metendo a boca e amaldiçoando os seus pais. Segundo estágio, uma outra geração, que é tipo continuidade da primeira, que se acha pura aos seus olhos e contudo nunca foi lavada da sua imundícia. Esse aqui é um processo da pessoa querer espiritualizar suas feridas, gente. Isso aqui nós vamos muito na igreja. Pessoas começam a espiritualizar a sua ferida. É a sutil capacidade de disfarçar a verdade íntima. Quer dizer, a pessoa está ferida, está arrebentada, está machucada, em busca de reconhecimento. Aí ela quer ser reconhecida, ela quer ser amada, ela quer ser desejada dentro da igreja, dentro da comunidade, na sua família, perante a sociedade. É a dor do orgulho ferido implícito. A pessoa está com o orgulho ferido, e aí como aquele orgulho está ferido, ela quer provar para todo mundo que ela é melhor, que ela conquista, que ela alcança, que ela faz, porque ela precisa de reconhecimento. É um processo de espiritualizar a sua ferida. A religiosidade, gente, muitas vezes é uma maquiagem para encobrir áreas específicas de derrota. Meu Deus, como eu já vi isso. Pessoas que maqueiam as suas feridas através da religiosidade. E às vezes são pessoas que querem fazer um monte de coisa na igreja, tal, nada contra, todo mundo tem que ajudar na medida do possível dentro da igreja, amém? Só que se você começa a servir no corpo de Cristo mal resolvido, você começa a dar problema dentro da igreja. Em vez de você ser uma bênção, você começa a causar problemas dentro da comunidade, porque tem feridas mal resolvidas no seu coração. Nós tivemos uma irmã, que hoje já não está mais conosco, não vou mencionar nomes nem nada, que ela arrumou confusão com 8 pessoas dentro da igreja. E queria fazer tudo, queria servir sempre, queria sempre proeminência, queria sempre cargo. E estava cheio de feridas mal resolvidas. Ou seja, as suas feridas, ela queria espiritualizar, ela queria de alguma maneira maquiar através de atividades religiosas. E as atividades religiosas não vão resolver, gente. Ela só deu problema aqui dentro, confusão com um monte de gente, inclusive comigo. E eu tentava tratar, ajudar, né, de alguma maneira, intervir naquela situação. Ela não permitia. Ela não permitia. E quando eu falava, vocês me conhecem, com amor, com graça, querendo ajudá-la, ela se transformava, gente, e virava o canhão para cima de mim. E me bombardeava. Às vezes trazia até outras pessoas para me bombardear. Queria me manipular. Vocês estão entendendo o que nós estamos falando? Feridas mal resolvidas geram um monte de problema dentro da igreja. E não adianta querer espiritualizar a ferida. A religiosidade é uma maquiagem, muitas vezes, para encobrir áreas específicas de derrota. Sim. Ela esconde a ferida, ela impede o remédio, ela potencializa um processo infeccioso. Está aqui a Edna, sabe melhor do que ninguém o que é isso. Uma ferida mal cuidada começa um processo infeccioso, que se não for, né, está aqui outra enfermeira também, a Maria Rosa, se não for cuidar daquela ferida, aquela infecção pode perder um membro e às vezes até perder a vida. Terceiro estágio, gente. Terceiro estágio. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Presta atenção. Primeiro, filhos metendo a boca nos pais, pais ferindo os filhos. Primeira geração. Desonra e maldição. Segunda geração, feridas mal resolvidas, através da religiosidade, a pessoa tentando maquiar, fazendo coisas em nome de Deus, para a glória de Deus, mas gerando confusão dentro das igrejas. E dentro das famílias e assim por diante. Terceira geração,
pessoas cujos olhos são altivos, soberba, arrogante, prepotente, e cujas pálpebras são levantadas para cima, se acha melhor do que os outros, olha de cima para baixo, gosta de humilhar os outros, gosta de desfazer dos outros. Esse é um processo, gente, de compensação da ferida. A pessoa está tentando compensar suas feridas nos outros. É um processo infeccioso, quer dizer, não afeta só ela, pode infectar todo o rebanho, outras pessoas. É a dor do orgulho ferido. Pessoa orgulhosa, soberba, ferida que não se deixa curar e tratar pelo Senhor. E aí a pessoa começa com uma postura arrogante, competitiva. Olha só, gente, duas palavrinhas que caminham lado a lado: arrogância e competitividade. Toda competitividade, tá? Tem algum celular tocando aí. Todo sentimento de competição, não, eu quero provar para todo mundo que eu sou melhor, eu canto melhor, eu faço melhor, eu sou melhor isso, sou melhor aquilo. No fundo, a raiz é orgulho. Vocês estão entendendo, gente? É orgulho. É a pessoa que está com orgulho ferido, que quer mostrar para todo mundo que ele é o melhor. Tenta contrabalancear com uma insegurança interna, ou seja, na verdade essa pessoa é insegura. Ela não sabe o seu valor, ela não sabe a sua importância, ela não sabe que para Deus mais vale ser do que ter, mais vale ser do que fazer, e aí ela tenta através da competitividade, da competição, do sentimento de competição, desfazer dos outros para ganhar proeminência. Vocês estão vendo, gente? Será que tem muito isso no ambiente religioso? Sim ou não? No ambiente profissional, tem muito isso? Ali entre professores, na faculdade, entre policiais, em qualquer área, gente, em qualquer segmento, esse sentimento de competição gera um ambiente hostil, uma selva. E isso pode vir para dentro das igrejas. Feridas mal resolvidas. Insegurança interna. Feridas emocionais podem ser uma poderosa fonte de inspiração e trabalho, que aqui nós chamamos de ativismo. Porém, a motivação e o espírito são equivocados. Quer dizer, o coração está errado. Está cheio de ferida, cheio de coisa mal resolvida, e aí a pessoa tenta compensar através de ativismo. Seja na área profissional, seja na família, seja na área religiosa, na área comunitária. A pessoa quer aparecer, a pessoa quer mostrar para todo mundo que ela é melhor. Quarto estágio da ferida, gente. Há uma geração cujos dentes são como espadas e cujos queixais são como facas, para devorarem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Provérbios 30, versículo 14. Aqui nós vemos o último estágio. Primeiro estágio, pais ferindo os filhos, filhos ferindo os pais, desonrando os pais, gerando maldição dentro das famílias. Segundo estágio, as pessoas, através das suas feridas, tentando compensar no ambiente religioso e assim por diante, O segundo estágio que nós vimos. Terceiro estágio, orgulho, prepotência, arrogância, sentimento de competitividade. Aí vem o quarto estágio. Esse é o processo da propagação da ferida. É o processo contagioso, gente. A ferida está contagiando a pessoa e começa a coletividade. Olha só quais são uma das marcas desse quarto estágio. Um espírito crítico e agressivo, gente. Espírito crítico e agressivo. Nada está bom, nada presta. Tudo dele é o melhor. Tudo dos outros não presta. Uma pessoa crítica, chata, negativa, pessimista. Nada está bom, nada presta. Ninguém tem valor, é ingrato. E às vezes até violento e agressivo, gente.
com quem mais eles deveriam amar. E essa agressividade que escraviza a forma de reagir. É uma pessoa que não pensa, não medita, ela reage só. Ela não pensa antes de agir, ela só reage. Com agressão e espírito crítico. Então aqui o ciclo se fecha, gente, podendo se perpetuar através das gerações. A amargura é potencialmente contagiosa. Hebreus 12, versículo 15. Esse trecho aqui nós temos que ler, gente. Olha só. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 12, 15. Vamos desde o 14. Segui a paz com todos, ou seja, a harmonia, relacionamentos harmoniosos, pacíficos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. Quem está amargurado é porque está ferido. Sim ou não, gente? Quem está ferido é porque está amargurado. Que brotando no coração vos perturbe. Olha só, a amargura gera perturbação. E por meio dela quem? Da amargura, muitos sejam contaminados. Quer dizer, além da pessoa estar intoxicada, contaminada, ela começa a contaminar todo mundo. E pode afetar o rebanho, gente. Sim ou não? Sim. A amargura é potencialmente contagiosa. Vamos falar junto? A amargura é potencialmente contagiosa. Com a mesma arma, essa frase aqui, gente, eu nunca mais esqueci. Com a mesma arma com que fomos feridos, passamos a ferir os outros. Preste atenção, vou dar um exemplo. Você foi muito massacrado com a boca pelos seus pais. Se você não tratar essas feridas, os teus filhos vão sofrer a mesma ferida e agravo que você sofreu. Você começa a ser ferido com a sua boca, meter a boca nos seus filhos e assim por diante. Porque uma ferida está mal resolvida, com a mesma ferida que você foi ferido, você vai ferir as suas gerações, seus filhos. Você está me entendendo? Seu pai foi injusto com você, então aquela injustiça vai se perpetuar e você começa a ser injusto com seus filhos. Teus pais te rejeitaram. Aí você começa a rejeitar um em detrimento do outro, aí você tem um filhinho favorito, o outro não vale nada, aquele que está sendo rejeitado começa a ficar rebelde e começa a arrumar confusão dentro do lar, dentro da família. Você está perpetuando a maldição através das gerações. Porque uma ferida ainda está em aberto, ainda não foi curada. Vamos falar junto? Com a mesma ferida, não, com a mesma arma que eu fui ferido, se eu não resolver isso, eu passo a ferir os outros. Gente, isso é um fato. Isso aqui é uma grande realidade vista em muitas famílias, em muitas pessoas. Um pai grosso gera um filho grosso. Geralmente, tá? Potencialmente. Existem exceções, obviamente. Sim ou não? Sim. Existem exceções. Mas geralmente se perpetua entre as gerações. Tá bom? Então guarda isso no teu coração. E aprenda a não fazer isso. Então, primeira geração, nós vemos falhas na paternidade e maternidade. Paternidade, estou falando pais, tá? Pais e mães, que geram rebelião nos filhos. A ira dos pais abastece a rebelião dos filhos. A ira, as feridas, a injustiça, a rejeição e assim por diante. E aí nós vemos hoje uma epidemia de famílias desintegradas, disfuncionais. Sim ou não? Sim. Filhos problemáticos e assim por diante. O que levaria um filho a amaldiçoar os seus pais, gente? Falhas na paternidade, é óbvio. Colossenses 3:21 diz: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Pais irados acabam gerando filhos feridos e arrebentados. O fútil legado dos pais
acaba criando uma brecha, né, um buraco, uma fenda na forma de pensar entre os pais e os filhos. A brecha das gerações é que os pais já não falam a linguagem dos filhos, e os filhos não querem mais ouvir os pais. Ah, pai, você é careta, cafona, os tempos mudaram, no teu tempo era assim, mas no meu aqui é diferente. E os pais nem querem saber de tentar falar a linguagem dos filhos. Tem um buraco, tem uma fenda entre as gerações. Então, falhas na paternidade. Filhos fazem o oposto do que os pais querem e dos princípios que os pais têm. Às vezes são pais da igreja, tementes a Deus. Os pais ensinam os filhos, eles fazem tudo o contrário. De raiva, de rebeldia, porque foram feridos, né? Foram abandonados muitas vezes, rejeitados, correção injusta, demasiada às vezes, desrespeito, desprezo, acaba construindo um perfil que vê a autoridade como uma ameaça. Então, se a autoridade é uma ameaça, eu vou chutar o baú da barraca, eu vou me rebelar. Os pais, gente, precisam compreender a dinâmica cultural da sua geração e da próxima geração, que são os seus filhos. Com a quebra desse diálogo geracional, né, entre pais e filhos, a opção natural é a rebelião. Se os pais não conseguem se comunicar com os filhos, muitas vezes os filhos se rebelam contra os pais. Por quê? Porque estão feridos. Relações pais e filhos são cortadas aonde? Nos corações. Moloque é um demônio, é quem promove a rejeição e o abandono, separando pais e filhos, tirando-os do lar e fazendo os filhos da rua, que é o que a gente chama popularmente de moleques. Você lembra isso? Moleque? Ah, esse moleque. Está aqui, ó. Moleque significa filhos de Moloque, que era um deus falso na época do cananeu, que matava as crianças, que jogava os filhos na rua, separava os pais dos filhos. É a mesma entidade, é o mesmo demônio que gera essas confusões dentro dos lares e da família. A rebelião, gente, isso aqui eu aprendi, eu nunca mais me esqueci. Rebelião, muitas vezes, é um pedido de amor incondicional. Às vezes, a rebeldia do teu filho é um pedido de amor incondicional da sua parte. São pessoas que querem ser aceitas, querem ser amadas, estão buscando um amor incondicional, gente. Eu já ensinei isso aqui para muitos pais, que existiam filhos rebeldes, filhos que não ouviam. Aí eu ensinei várias dinâmicas assim de como lidar com os filhos. Revolucionou a relação dos filhos com os pais e dos pais com os filhos. Para quebrar o espírito de rebelião, nós precisamos agir em amor. Fala comigo, agir em amor. Amém? Agir em amor. Estabelecer referenciais de afeição, afeto, de amor, de confrontação, sim, também, porque confrontação é amor. Carinho, limites, ternura, firmeza. Olha só, ainda botei em negrito. Afeição, confrontação, limites, ternura e firmeza. Tem que balancear isso. O efeito colateral da rejeição ou da ausência paterna é a carência emocional. Filhos carentes emocionalmente por causa da rejeição e da ausência paterna. E aqui pode ser paterna e materna, tá? Vista na sanguessuga. Olha só o que diz esse trecho da Bíblia. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. E estas três coisas nunca se fartam e nunca dizem basta. O que o texto está tentando dizer para nós, gente? Se nós não resolvermos isso no coração dos nossos filhos, eles ficarão eternamente insatisfeitos. São crianças, futuros adultos, que vão ficar eternamente insatisfeitos. O marido não presta, a mulher não presta, a sociedade não presta, os pais não prestam, os filhos não prestam, o trabalho não presta, nada presta. Vai ser um eterno insatisfeito. Qual é a base disso?
as feridas mal resolvidas com os pais. Provérbios 30, versículo 15, tá? A carência afetiva distorce a personalidade, produzindo déficit emocional, baixa estima, ausência de frutificação, a pessoa não se torna produtiva, infrutífera, e insatisfação crônica, gente. Eu botei em negrito isso aqui. É uma pessoa eternamente insatisfeita. Insatisfação crônica. Por causa do quê? Carência afetiva. Tem como resolver isso aqui, gente? Sim ou não? Claro, curando a relação com os pais. Se não for possível isso, às vezes os pais já morreram, curando essa relação, se relacionando com um pai que é perfeito, que é Deus, gente. Aí nós precisamos entender, Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades espirituais e emocionais também. Amém? Deus, Ele supre tudo aquilo que o homem não consegue suprir. É Deus quem faz isso, aos pés de Jesus. Amém? Carência afetiva, insatisfação. Olha só, duas palavrinhas, caminha lado a lado. Vamos falar junto? Carência afetiva gera insatisfação crônica. Insatisfação crônica. Vocês acham que existe muito isso hoje? Meu Deus! Ela destrói a visão da vida, demônios entram às vezes para roubar as perspectivas da vida, falindo os projetos e sonhos. A pessoa não consegue realizar, ela não consegue se formar na faculdade, ela não consegue realizar sonhos, ela não consegue empreender. Segunda geração, cegueira espiritual e religiosidade. O que faria com que uma pessoa que vive na imundícia, no pecado, na sujeira, se achar pura? O que gera tamanha cegueira espiritual? A resposta é o espírito de religiosidade. Isso aqui tudo eu vou dar para vocês, tá? Em PDF, se não der tempo de anotar, vai só ouvindo. É a deteriorização de uma experiência com Jesus, motivada por carências e feridas não tratadas. Vamos falar junto? Carências e feridas não tratadas. Vocês acham que existe muito disso nas pessoas? Meu Deus. Vamos lá. É a espiritualização da ferida, a cegueira espiritual se instalando na pessoa. Mas existem 3 posicionamentos diante das feridas, gente. Primeiro, reconhecer as feridas e aceitar o tratamento. Se você não reconhecer e não aceitar o tratamento, Deus não tem como te curar. Segundo, tornar-se um espinheiro. Como assim? É um estupim curto, só encostar nele que ele já explode, ou nela. Pessoas problemáticas que todos evitam, são pessoas ferinas e cheias de feridas. Seus relacionamentos são distantes, não consegue ser profundo com ninguém. Porque a pessoa vira um espinheiro. Terceiro, tornam-se lustrosa ou polidamente religiosa. Aquele jundiá ensaboado, sabe? Sempre escorregando, saindo, se escapando. Apesar do crescimento das igrejas, gente, a imoralidade vem crescendo como uma bola de neve. Sim ou não? Sim. Pessoas carentes vão unir religião com imoralidade. Aí nós vemos idolatria, atrai espíritos de imoralidade. Você pode ver. Onde tem idolatria, tem imoralidade. Carências provocadas por falhas ou abusos nos modelos de autoridade. A religiosidade acaba atraindo pecados do passado, abafando a nossa comunhão com Deus. Feridas constroem uma ponte entre a religiosidade e a imoralidade. Quer dizer, às vezes dentro das igrejas, as pessoas, através de uma espiritualidade falsa, religiosa,
acabam se envolvendo entre si, gerando toda sorte de sujeira e pecaminosidade. E ainda tu fala com a pessoa se acha mais pura do mundo, mais santo do que os outros, porque está cego. A religiosidade nos vulnerabiliza, gente, nos empurra para a imoralidade, e ela muitas vezes é compensada por um comportamento religioso, que nos leva ao escândalo. Como assim escândalo, pastor? Porque uma hora a casa cai. Sim ou não, gente? Deus puxa o tapete e mostra as vergonhas, aquilo que está ficando em oculto, escondido. Uma hora Deus traz à tona, Deus traz à luz. E aquela pessoa passa situações vergonhosas, né? Muitos compensam o déficit de amor com um crédito de concupiscência, que é um desejo desenfreado. Sim. Buscando aceitação, entram na imoralidade porque querem ser amadas, mas elas entram na deturpação do amor, que é imoralidade, libertinagem, uma cegueira em relação a essas mesmas coisas. A religiosidade baseada em tradições humanas tem o poder de cauterizar a consciência e anular os mandamentos de Deus. São pessoas com consciência cauterizadas. E às vezes, amados, eles ficam anos dentro da igreja com pecados escondidos, enrustidos e coisas horrendas. Sim ou não? A gente está vendo aí diante dos nossos olhos, caso de pedofilia, caso de adultério, caso de poligamia, caso de swing, dentro das igrejas, gente. Coisas horríveis. Pessoas carentes, que através de uma religiosidade falsa, acabam caindo na imoralidade. Você precisa entender que o adultério espiritual pode gerar adultério físico e imoralidade. Porque imoralidade é um adultério físico, sim ou não? É. A hipersensibilidade provocada pelas feridas nos deixam insensíveis e cegos em relação ao nosso real diagnóstico espiritual. São pessoas que não se percebem mortos espiritualmente. E são bons para julgar os outros. Odeiam profetas. Porque o profeta, ele traz à tona aquilo que está escondido. Então ele odeia o profeta, porque ele tem coisas escondidas que ele não quer que seja revelado. São matadores de profetas dentro das igrejas. São hipócritas e muitas vezes jogam as suas frustrações nos outros com juízos temerários e com legalismo. Isso eu já aprendi. Todo legalista é alguém que é frustrado consigo mesmo, que tem um pecadão escondido e joga a sua frustração em cima dos outros. Pode escrever. Pode escrever o que eu estou falando, gente. O efeito colateral da religiosidade é a justiça própria. São pessoas cheias de si, cheias de justiça própria. Ela é o maior inimigo do temor do Senhor, deixando-nos insensíveis aos nossos pecados, fazendo-nos achar que estamos certos. O pastor está errado, a igreja está errada, os irmãos estão errados, quando na verdade estamos pecando pelo exagero. Olha o que diz Eclesiastes 7,16. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruiria a ti mesmo? A pessoa que se acha sábio demais e justa demais se autodestrói. É o que está dizendo o texto. Sim ou não, irmão? Sim. Então, paradigmas errados que se baseiam na justiça própria têm o poder de destruir a nós mesmos e nossos relacionamentos. É a impotência de mapear problemas e erros do passado, tornando-nos insensíveis em relação aos pecados do presente. Repetimos erros de nossos ofensores e nem percebemos isso. O inconsciente está na testa da pessoa. Todo mundo vê, menos nós mesmos.
Percebe-se uma geração cega em relação aos próprios pecados. E se achando a melhor geração de todos os tempos, mesmo cheios de crítica, cheios de superioridade, cheios de intelectualismo, de engano, de prepotência e às vezes até de imoralidade. Pessoas vencidas pela religiosidade e imoralidade estão ministrando em muitas igrejas. Muitos púlpitos estão contaminados, como diz a Bíblia. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa a sua boca e diz: não cometi maldade. Provérbios 30, 20. Tá bom? E nós vamos parar por aqui, tá bom? A terceira e a quarta geração não vai dar tempo. Minha aula termina hoje, agora, já deu horário. Mas você vai ter esse material para ler na sua casa. Tá bom, gente? Foi bênção esse assunto? Quem gostou aí, dá um glória a Deus. Irmãos, leiam com muito carinho. Esse material é um capítulo inteiro de um livro que transformou a minha vida pastoral, a minha vida pessoal. É um resumo. Então leia com muito carinho, eu vou deixar à disposição de vocês, lá no nosso grupinho de WhatsApp dos aluninhos. Se puder imprimir, imprima, leia, releia. Você vai ter ferramentas poderosas para ajudar outras pessoas e se ajudar também se você estiver vivendo alguma dessas situações aqui. E nós estamos também à disposição de ajudar. Tá bom, queridos? É bênção esse material? Sim ou não? Pra vocês terem uma ideia, esse material eu fui ministrando na igreja Betel, na época eu era de lá. Eu demorei 7 semanas para ministrar esse material. 7 cultos. Hoje eu fiz rapidinho, um resuminho aqui para vocês, em 1 hora mais ou menos de programação, tá bom? Então é um material que vai ficar disponível, depois vocês leiam, releiam, aprendam. Vocês vão, Deus vai falar muito forte ao coração. Várias dessas frases aqui que eu falei para vocês, eu memorizei. E eu uso no meu dia a dia, nos meus atendimentos pastorais, aconselhamento, na minha própria vida, falando com as pessoas, ministrando nos lugares, porque foi muito impactante o que eu aprendi aqui. Amém? Qual é o tema? O ciclo da ferida. Quantos estágios tem o ciclo da ferida? 4. Então aprenda cada um deles que vocês vão ter um discernimento espiritual extraordinário para ajudarem a vocês mesmos e para ajudarem potencialmente também outras pessoas. Amém? Tem sido bênção esse instituto para a sua vida? Sim ou não, gente? Vocês estão aprendendo alimento sólido, tá bom? Não é papinha, nem aguinha com açúcar. É alimento sólido, tá bom? Amém? Vamos orar então? Coloque-se de pé na presença do Senhor. E vamos... é verdade, foi bom. Aí no final aqui eu vou orar, tá? Aí no final... Me emprestem uma caneta, alguém, fazendo favor? E bom, parabéns. E bom que você me lembrou, se não esquecer. Ajudem sempre os professores a lembrar, tá? No final. Então vamos orar aqui, fechar a nossa gravação. E aí, depois eu faço a chamada rapidinho, a gente fecha tudo aqui, tá bom? Amém? Feche seus olhinhos. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa ministração maravilhosa da palavra de Deus. Pai, como é maravilhoso, ó Deus, aprendemos esses princípios, esses valores cristãos. E, ó Deus, essas ferramentas poderosas para curarmos a nós mesmos das feridas do passado, das mazelas que nos assolam. E, ó Deus, dos comportamentos que muitas vezes não percebemos, mas a Tua palavra revela que existem coisas talvez que precisam de cura e de restauração da parte do Senhor. Senhor, nos ajude a reconhecermos os nossos erros, as nossas falhas, a sermos tocados, transformados, restaurados, libertos e curados com o Teu poder, porque sendo curados, ó Deus, seremos ferramentas poderosas nas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor use essa palavra, que vai também ser colocada na internet, para abençoar muitas vidas, muitas pessoas sejam tocadas, abençoadas, ministradas pelo poder de Deus. É o que nós te pedimos de todo o coração. Fala conosco, ministra o nosso coração, derrama a Tua glória sobre nós, a Tua unção e o Teu poder.
Fala conosco através da tua palavra, Pai, nos cura, nos restaura. É o que nós te pedimos e usa a nossa vida poderosamente nas tuas mãos. Nós estamos encerrando, Pai, essa matéria, esse módulo, e até o final do mês estaremos encerrando, Pai, esse primeiro módulo do nosso Instituto Bíblico. Graças a Deus pela vida de cada irmão e irmã preciosos que aqui estão, aqueles que já caminharam conosco, alguns desistiram, outros ainda faltaram, outros estão aqui, glória a Deus, e aqueles que perseveraram serão honrados, serão abençoados, crescerão, florescerão, amadurecerão e serão uma bênção, uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. É o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém?